Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no terceiro programa da série Gestão Democrática da Educação, vamos discutir os desafios dessa gestão democrática. Para este encontro, convidamos o consultor desta série, Genuíno Bourdignon, professor da Universidade de Brasília. O professor Ivandro da Costa Salles, que é diretor do Núcleo de Pesquisas e Intercâmbio de Culturas Os Sertões, da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, em Sobral, no Ceará. E a secretária de Educação e Desporto de Olinda, Leocádia da Hora, que também é presidente da Undime, em Pernambuco. E como sempre, você é o nosso convidado especial. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pelo professor Genuíno Bourdignon, que é, como disse no começo do programa, professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Educação, na área de gestão pública, né? Sua principal linha de pesquisa é a gestão democrática da educação pública, com foco nos conselhos de educação e também nos conselhos escolares. Além disso, o senhor é autor de algumas publicações com esse assunto em debate. Eu quero começar o programa de hoje perguntando ao senhor o que é uma educação emancipadora. O que a gente pode entender por educação emancipadora? Boa noite a todos. A gestão democrática, ela tem como fundamento a educação emancipadora. Por quê? Porque nós só conseguiremos uma gestão democrática que implica no exercício de poder pela cidadania se esse cidadão for emancipado. Ou seja, se a educação der a ele capacidade de autonomia e de autogestão. Porque se a educação for feita para a obediência, ela formará súditos. Mas se a educação for feita para a autonomia, ela formará cidadãos governantes. Por isso que nós associamos gestão democrática tendo como fundamento a educação emancipadora. E assim eu afirmaria aqui, a gestão democrática começa na sala de aula, no processo pedagógico emancipador. Tá certo. Professor Ivandro, como falei na abertura, o senhor leciona na Universidade Estadual do Vale do Acaraú, em Sobral, no Ceará, presta assessoria a movimentos sociais e também a organizações governamentais em avaliação institucional, planejamento participativo, metodologia de gestão democrática e de educação popular, também autor de publicações que discutem esse tema, o tema da gestão democrática. Quais os desafios, então, professor, para a implementação e atuação dos conselhos municipais e também para a gestão democrática dentro do ambiente escolar, como já abordava o professor Genuíno? Boa noite a todos os espectadores. Para mim, o grande desafio começa mesmo pela própria concepção de conselhos, que eles nasceram para ser um novo modo de gerir a sociedade por conta do aparecimento da sociedade civil, do surgimento. Ele virou um pouco um apêndice da democracia representativa, que depois nós discutiremos um pouco, dessa parlamentar. Também do próprio conceito de participação, que é muito confundido, quando eu acho que se deveria tomar a participação como ter poder de definir o que se quer e o caminho de fazer as coisas, os objetivos e os meios. Também da herança burocrática dos conselhos de educação, que eram muito normativos agora para fazer a gestão da sociedade, mas ainda tem muita herança burocrática de normatização, né? E, fundamentalmente, a questão da representatividade dos conselheiros da sociedade civil, que tem problema de representatividade, e o problema da herança autoritária dos representantes governamentais nos conselhos, os grandes desafios. A gente abordou bastante ontem essa questão, né, dessa
dificuldade em alguns momentos dos conselhos, né, por causa dessa representatividade. Como é que isso afeta na gestão da escola, professor? De que maneira isso chega lá na sala de aula? Primeiro que a gente só teria poder, a participação é poder, ter poder de definir o que querer e o modo de querer. Quando a gente não tem uma base social, a gente dá opinião, a gente representa só a nós, não tem uma base social, não tem respaldo, e muito facilmente é desrespeitado quem não tem base social, quem fala em nome próprio e não daqueles de sua base, daqueles a quem se deve representar. Fundamentalmente. É isso que acontece de uma certa maneira, chega até a escola. Né? Chega até a escola, chega aos conselhos municipais também, e aos conselhos setoriais em geral. Tá certo. Professora Leocádia da Hora é especialista em gestão escolar, como disse, secretária de Educação e Desporto de Olinda. Na Secretaria de Educação e Desporto, na articulação com o Conselho Municipal de Educação, compete o planejamento, coordenação e execução da política municipal de educação. E como disse também, presidente da Undime no estado de Pernambuco. Quero saber então da senhora como promover uma educação emancipadora e não emancipatória, como discutimos um pouco antes de começar, e inclusiva, numa sociedade que muitas vezes é excludente, né? Há um sentimento, uma posição excludente. Como trabalhar com essa contradição? Boa noite a todos. De fato, a sociedade brasileira é privatista. O Estado brasileiro, ele sempre excluiu o cidadão da participação na formulação da política. E a educação emancipadora, ela vem quebrar esse paradigma e trazer uma nova concepção, que é fortalecer o que está previsto na Constituição, que é a democracia participativa, com a inclusão dos segmentos que estão dentro da escola e fora dela, na definição das políticas. Tem que haver toda uma articulação dos segmentos, toda uma escuta, e é essa pluralidade com representatividade, como dizia o professor, porque cada segmento desse deve ser eleito pelos seus pares e participar ativamente na formulação da política, na perspectiva dos direitos, porque na educação emancipadora a ênfase é nos direitos, e não apenas de serem respeitados esses direitos, mas até que tipo de sociedade, em que tipo de sociedade se quer esses direitos. E essa é uma contribuição que sai da escola, ela não se limita à escola. Com esse exercício de cidadania, estamos preparando cidadãos para atuar também fora da escola, em direção a uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, quebrando esse autoritarismo do Estado. Ok, a primeira participação de hoje é da Juraci, do Rio Grande do Norte. Oi, Juraci. Olá. Boa noite, Bárbara. Boa noite, convidados. Boa noite, professores de todo o Brasil. Equipe e produção do programa Salto para o Futuro. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Telesala, da Escola Estadual Coronel Silvio Bezerra, na Terra das Flores, que é Florânia, no Rio Grande do Norte. Qual o maior desafio que a gestão democrática da educação encontra hoje para realizar essa tão sonhada qualidade de ensino nas escolas públicas do nosso país? Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Juraci. Nem preciso dizer que a gente estava com saudade, falei ontem, né? Vou repetir hoje. E a gente conta com você essa série, ao longo dessa série, tá bom? Obrigada, volte mais vezes. Professor Genuíno. O principal desafio da gestão democrática é compreender, em primeiro lugar, que só é possível gestão democrática com cidadãos autônomos, porque democracia implica em exercício de poder. Então, a educação precisa, e eu volto ao assunto com ênfase, ser emancipadora. A educação da escola, da obediência, das leis e das normas do professor, ou dos valores do professor, não formam democratas, não formam cidadãos, formam súbditos. Então a primeira questão é essa, é a ênfase na emancipação, na pedagogia libertadora. E a segunda questão
é o profundo respeito às diferenças. O Paulo Freire insiste demais isso. Não pode ser democrata quem não tem um ouvido atento ao outro, ao diferente, quem não sabe acolher o diferente. Porque acolher o semelhante é fácil, mas acolher o contraditório, o diferente é mais difícil. Então, a gestão democrática começa assim na sala de aula, pelo professor que faz do aluno autor do seu conhecimento e não repetidor da sua norma, do professor que respeita o diferente. E aí nem se fala do diretor, do secretário de educação, porque se o sistema não for democrático, não respeitar o diferente, não der espaço de autonomia à escola, como é que ele pode cobrar a gestão democrática da escola? Então, fundamentalmente isso, uma educação, em primeiro lugar, que respeite o diferente e que faça do aluno não um objeto, mas um sujeito com poder de decisão, de participação e de desenvolver o seu saber, e não apenas o saber do professor. A Maria José do Maranhão participa agora. Oi, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José do Teleposto Bacabal, Maranhão. Qual a relação entre gestão democrática, educação emancipadora e autonomia, que proporcione o desafio ao educando de construir-se como cidadão, sujeito cidadão? Boa noite e obrigada. Muito obrigada, Maria José, por essa participação, pela participação hoje. A gente espera você nessa série, tá bom? Obrigada. Professor Ivandro. Maria José, eu queria continuar a oferecer algum elemento do que eu penso a partir da minha reflexão anterior, que com o surgimento da sociedade civil, através das suas organizações, seus sindicatos, cooperativas, associações, uma outra concepção de Estado está nascendo, que não é igual ao governo. Acho que precisa muito que a sociedade civil se assuma como cogestora, não só como colaboradora ou fiscal do governo, que não é mais... O governo é só um braço governamental do Estado, tem o braço civil, que é a sociedade civil. Para mim, é se nós, sociedade civil, aceitarmos nos tornarmos governos, assim, ser cogestor de políticas públicas em vez de ser um simples colaborador do governo. Acho que esse é um grande desafio, mesmo no nível teórico, conceitual, de uma nova concepção de Estado, que quando não existia a sociedade civil, toda a gestão era feita pelo governo. Agora cabe à sociedade civil assumir esta função com o governo. Professor Gênio queria comentar? Professora, autonomia, gestão democrática, educação emancipadora são sinônimos, ou seja, são indissociáveis, um não existe sem o outro. Não é possível gestão democrática sem escola autônoma, sem alunos autônomos, sem professores autônomos. E a educação emancipadora é isso, tornar as pessoas emancipadas. Ok, Ivoneide de Goiás já aguarda. Oi, Ivoneide. Boa noite. Eu sou Ivoneide de Poço Coracalina, na cidade de Goiás. E a pergunta foi pela professora Aparecida. A proposta de uma gestão democrática da educação leva o cidadão a ter uma visão do bem público, no caso, a escola. Este passa a perceber que ele faz parte também do processo educacional. Como nós, educadores, poderíamos trabalhar com a comunidade para que esta participe, principalmente tenha compromisso com a escola, se tornando ativo no ambiente educacional? Boa noite e muito obrigada. Obrigada, Ivoneide, por hoje, pela participação de hoje. Professora Leocádia. Acredito que o maior desafio hoje para nós educadores é, de fato, estimular e criar essa gestão democrática nos ambientes escolares. Esses guias, né, professor, fazem parte do curso? Eu queria chamar a atenção para dois programas que o MEC desenvolve, muito relevantes. O Proconselho, que é apoio aos municípios para a criação de conselhos municipais, e esse conjunto
de formamento dos conselhos escolares. Respondendo à pergunta do professor de Pernambuco, esse é o papel do governo, ser facilitador, estimular, incentivar. E esses dois programas têm desenvolvido um trabalho muito importante nesse sentido, desenvolvendo a consciência dos educadores para seus espaços de participação. E nesse sentido, só queria complementar uma ideia a partir da Escola Brasília, onde aquele menino define a democracia de forma fantástica, o povo que governa, para dizer que nesses cadernos nós encontramos legislações estaduais e municipais muito rígidas, que disciplinam quase tudo e não deixam espaço às escolas para decidirem que democracia devem promover. Por exemplo, a maioria das leis estaduais e municipais dão direito ao aluno votar e participar dos conselhos a partir de determinada idade, 14, 16 anos, ou então a partir da 5ª série. E vocês viram na Escola de Brasília, a 2ª série da educação básica, meninos de 7 e 8 anos, elegendo até quem vai participar da discussão. Eles sabem votar, sim. Não é a idade que oferece limites. E exercício de poder a criança exerce desde o nascimento, porque ela é sujeito de direitos sociais. Há então de algumas legislações municipais de que crianças menores de uma determinada faixa etária, 12 anos, é isso? Eu participem desses conselhos? Analisei nesse documento 101 leis, 18 estaduais e 83 municipais. Todas elas limitam a idade do estudante para participar do conselho. Qual é a média de limitação? A média de 14 a 16 anos, ou então 5ª série do ensino fundamental. Mas as crianças sabem participar, sabem votar. Nós tivemos um exemplo. Agora a sociedade pode se mobilizar para derrubar, ou enfim, limitar ou eliminar uma lei como essa, por exemplo, com uma ação civil pública, isso é possível? É um movimento junto às câmaras municipais, às assembleias legislativas estaduais que fizeram essas leis para terem consciência que democracia se constrói na educação infantil. Democracia não é coisa para adulto, exercício de cidadania não é coisa para adulto, não é o eleitor que aos 16 anos queria o título que virou cidadão. Cidadania não é um vir a ser futuro, é um ser presente. É como se as crianças não fossem cidadãs já, né, naquele momento, aquela atuação. Exato. E a própria LDB comete um equívoco nisso, diz que a educação é o preparo para o exercício da cidadania. Não. A educação é o exercício da cidadania. Em tempo integral. Em tempo integral e sempre. Tá certo. A Maria Olinda, do Mato Grosso, já aguarda a gente. Olá. Olá, boa noite. Boa noite a todos da mesa. A pergunta é: como fazer uma escola democrática e pensar o aluno como centro de tudo quando encontra várias barreiras políticas? Obrigado, boa noite. Muito obrigada, Maria Olinda, pela sua participação hoje. Vocês têm participado bastante aqui. Obrigada, volte mais vezes, tá bom? Professor Ivandro, isso que a Maria Olinda traz, não é só do Mato Grosso. Quando a gente tem sobre gestão democrática, isso acontece em várias regiões do país. Há reclamações de que o gestor, né, a pessoa que dirige aquela escola, se sente o dono da escola. Como dizia o professor, a escola não é do gestor, não é dos professores, é da sociedade como um todo. É como se ali fosse uma empresa privada e ele vai administrar da maneira que ele achar adequado. Como se combate essa prática? Né? Acho que a questão toda está na que vem desde o início, os desafios da gestão democrática, na nossa tradição. Primeiro tem essa tensão de que estamos falando, possivelmente nem estamos totalmente de acordo, sobre democracia parlamentar representativa e gestão democrática. Nós sempre estamos pensando no governo de modo ideal, do bem comum. Não é assim, isso é mais um desejo. Eles são eleitos pelos diferentes partidos, com seus projetos, etc. E só vai ter democracia com muita pressão popular, com muita pressão da sociedade civil, com muita capacitação da sociedade civil. Né?
tem já um vício na própria legislação que chama o órgão executivo ou o secretário de gestor, quando o gestor deveria ser o conselho. Então, os secretários as diferentes diretorias são executivos. Eles são gestores enquanto fazem parte dos conselhos. Então, tem grandes desvios teóricos, mais filosóficos, mais profundos. A própria interpretação de governo, imagino governo e bem comum. Não imagino. Isso seria, então, um debate para a própria escola. Para a própria escola e um debate teórico de dizer, isso foi um ideal que se criou, ou uma coisa idealista que se criou, o bem comum. Governo necessariamente não é público, ele é público se estiver sendo democrático. A sociedade civil necessariamente não é privada, se ela estiver definindo conjuntamente, ela está fazendo política pública. Tem muitos desvios teóricos na nossa legislação, na nossa concepção de ciência política. Essa questão que o senhor aponta já mobilizou o professor Genuíno, a professora Leocádia, mas a gente precisa fazer um intervalo. Na volta vocês comentam, ok? Bom, o que as manifestações culturais têm a ver com gestão democrática da educação? É o que vamos saber no próximo bloco. O Salto para o Futuro volta em instantes. Valorizar as tradições da comunidade. O boi, símbolo dos festejos no Brasil, faz parte do projeto pedagógico de 2 escolas, uma no estado do Rio de Janeiro e outra em Santa Catarina. E o que isso tem a ver com a gestão democrática da escola? É o que vamos ver na reportagem. Confira. Uma tradição pintada no muro da escola. Nós fizemos uma viagem, fomos visitar um artista, o Willy Zumblick, aqui da nossa região. E com isso ele tinha feito uma obra sobre o boi de mamão. Com isso surgiu essa ideia do painel do muro da escola. Aí nós pintamos esse muro e eu participei também, né? Pintei, ajudei, colaborei com isso. Os pais que moravam aqui são uma descendência de açoriano, e isso veio da história dos pais, contando para os filhos, e aqui na região mesmo tem o boi de mamão de adulto. Por fazer parte da cultura local, a representação do boi de mamão foi incluída no projeto político-pedagógico da Escola Municipal Moacir Jardim de Menezes, em Criciúma, Santa Catarina, e conta com a participação de toda a comunidade escolar. Nas reuniões pedagógicas, nós costumamos trazer todos os funcionários, professores, as serventes, as merendeiras da escola, todo o grupo participa, porque é um momento muito rico da escola, onde acontecem as trocas, né? Para mim é gratificante. E eu me sinto muito bem dentro da nossa escola, porque a gente é tratada por igual. Eu sou vaqueiro, eu gosto muito porque é uma cultura que foi guardada pelos o pai dos nossos pais, daí eu fico orgulhoso de participar do boi de mamão. Bem longe de Criciúma, no CIEP 267, em Miracema, no estado do Rio de Janeiro, o boi também é tradição na comunidade. A mulher grávida queria comer o coração do boi. Aí ressuscitaram o boi, que botaram um homem dentro do boi, costuraram. Aí saiu afora dançando. Uma parceria com animadores culturais possibilitou à escola valorizar a cultura local por meio de várias oficinas. Nós oferecemos várias oficinas, oficina de artes, oficina de informática, educação ambiental, de dança, de folclore, incluindo, né, o Mineiro Pau, o Boi Pintadinho. A comunidade ela está sempre aqui na nossa escola, principalmente na época do folclore, né? Aqui a escola promove a festa do folclore e essa festa é feita totalmente com as manifestações da comunidade. As oficinas complementam o horário de estudos. O primeiro passo é conversar com as crianças, dizer o que é a manifestação e se eles gostariam de participar. A verdade é que se você levantar, a maioria vai querer estar participando das oficinas e também das manifestações. É a cultura do povo nosso, a cultura brasileira, que ensina muitos povos, ensina todo mundo, leva a gente para bom caminho, aprender a cantar, estudar, fazer isso na escola.
Bom, eu queria aproveitar, professor Genuíno, e fazer uma outra pergunta do José Flávio da Paz, lá do Sesc Araxá, em Macapá, que diz: fala-se em cidadania, democracia, participação na escola. Todavia, não encontramos espaço, horários, momentos, encontros para tal reflexão, visto que ainda temos escolas nos moldes pré-históricos da educação. Como agir diante de tal situação? E aí aproveitar, porque o senhor queria fazer um comentário no bloco anterior, no finalzinho do bloco, sobre a pergunta da Maria Olinda do Mato Grosso, né? Eu diria a Maria Olinda de Mato Grosso e ao professor de Macapá, que melhor do que nós aqui, a Roberta da escola 304 de Brasília, que apareceu no bloco anterior, poderia responder a vocês, porque ela soube superar dificuldades e fazer funcionar uma escola e um conselho escolar de maneira maravilhosa com gestão democrática. É possível, sim, superar escolas pré-históricas, dificuldades mil. Nós temos que ter clareza